Ah, ali, ó, Cláudia. Falei que eu tinha visto a pergunta dela, vi o nome, ó. Boa tarde, Lucas. Minha mãe tem 79 anos, não tem comorbidades e tem 4 meses que ela tomou a segunda dose da vacina AstraZeneca. Pelo calendário aqui do Rio de Janeiro, ela deverá tomar a dose de reforço na próxima sexta. Minha pergunta é: tem algum problema ela tomar agora, ou seja, antes dos 6 meses, né, que estava previsto? Se tiver, qual artigo ou artigos falam sobre isso? Porque aqui no Rio de Janeiro não falam nada. Falam que pode sim tomar com 3 meses de intervalo e eu tenho receio, pois ela passou muito mal na primeira dose. Na segunda já não sentiu nada. Primeira coisa, não existem estudos formais concluídos sobre a terceira dose, sobre a eficácia de uma terceira dose, um booster, né? A gente tem os primeiros estudos saindo lá de Israel, que foi o primeiro país que começou a aplicar a terceira dose. Então, não adianta questionar e pedir estudos sobre, por exemplo, eficácia da terceira dose ou riscos e tudo. O que a gente sabe é baseado na imunologia básica. Então, o que que acontece? Toda vez que o seu corpo ele entra em contato com o vírus, tá? Ele com o vírus inativado ou a proteína ali produzida pela vacina, ele vai ter um desafio, tá? Toda vez que ele tem esse desafio, seu corpo produz uma resposta imune. Então, o que que acontece quando a vacina se liga ali no seu músculo, né? Você injetou a vacina no músculo, e aí o que que acontece? Ali no músculo vai ter células ali que vão ficar, elas ficam guardando, chamadas células dendríticas, elas ficam guardando ali, são os guardiões da resposta imune, procurando, patrulhando ali para ver se elas encontram alguma coisa estranha. Na hora que a vacina entra, elas encontram. E aí elas absorvem essa vacina, então, elas engolem ela, e aí a vacina vai fazer o papel dela. Se foi Pfizer, por exemplo, ela vai produzir um RNA mensageiro ali que vai fazer a proteína spike do vírus. E aí essas células dendríticas, comendo essas partes do vírus, né, elas vão apresentar isso para outra célula, que é a célula T. Essa célula T, ela vai levar a informação daquela proteína viral ali, que é estranha, para o centro de controle do sistema imune, que são os linfonodos. Ali ela vai para o linfonodo mais próximo, provavelmente na axila, tá? E ela vai apresentar ali esse ela vai coordenar ali essa resposta imune para produzir outras células que consigam combater essa proteína viral. E aí você monta uma resposta. Então, forma célula que combate com o anticorpo, forma célula que vai até o local da infecção e vai comer ali tudo que ela encontrar, que são as células citotóxicas, ela vai destruir células infectadas, tá? Então você monta uma resposta. No seu segundo contato, ou seja, na segunda dose, você monta essa resposta de novo. Só que como seu corpo já produziu uma resposta anteriormente, lá no centro de controle ele produziu células que chamam células de memória. Essas células de memória, elas se multiplicam muito rápido quando elas têm contato pela segunda vez com o vírus, ou com a vacina, né? E aí nesse segundo contato, ela produz um boom de anticorpo. Produz muito anticorpo, muito mais rápido do que na primeira dose. Na primeira dose, você vai demorar ali de 7 a 10 dias para produzir anticorpo. Na segunda dose, já no primeiro, segundo dia, você já consegue detectar um aumento de anticorpos, tá? E a terceira dose, o que que ela vai fazer? É como se você tivesse encontrado com o vírus de novo. Então é um reforço, tá? Agora, qual que é o problema para pessoas idosas? Pessoas idosas não conseguiram montar o centro de controle mesmo com a segunda dose. Então foi fraco, tá? Foi insuficiente. Aqui eu não estou falando de Coronavac, estou falando de todas as vacinas. A Pfizer tem uma redução de eficácia depois de 6 meses, a AstraZeneca tem uma redução de efetividade depois de 6 meses. Então, após um tempo, e muitas vezes essas pessoas nem tiveram uma imunidade satisfatória durante nenhum momento, tá? Porque elas estão com o sistema imune mais enfraquecido, ele não está tão ativo como é nas pessoas jovens, então elas não montaram uma boa resposta. Então, o que que acontece? A terceira dose não passa a ser um reforço para essas pessoas. Ela passa a ser um complemento. É a terceira dose que vai despertar finalmente a memória imunológica. Então, não faz sentido a gente achar que a terceira dose vai ter mais efeitos colaterais. Não faz sentido a gente achar que a terceira dose é ineficaz e não vale a pena dar, tá? Então, cada vez que você está dando essa dose, né, a gente já viu que são vacinas seguras, elas não produzem imunidade, elas não produzem resposta de efeitos colaterais de longo prazo, são efeitos colaterais muito leves, né? E alguns raríssimos efeitos colaterais que são controlados aí com treinamento de equipe de saúde para lidar com isso. Então não tem problema nenhum. E sobre a questão dos 6 meses, né? Que muita gente está perguntando se deve esperar os 6 meses que o Ministério falou, não faz muito sentido você esperar, tá? Eu acredito que isso seja uma orientação para não faltar vacina, tá?
E o que eu recomendo sempre é que você siga a orientação da sua cidade. Se a sua cidade está orientando a vacinar daqui 3 meses, beleza, vacina com 3 meses. O que não pode é você vacinar um dia e passou 20 dias você vacinou de novo. Aí também não faz muito sentido. Você tem que dar tempo para o seu sistema imune trabalhar. E 28 dias é mais do que suficiente para ele produzir essas respostas, tá? Pra você não sobrecarregar ele. Então, a partir de 28 dias, pode dar a vacina de novo, que você vai estar, dando um boost na sua resposta, tá?